Pessoal, boa noite. Para a introdução dessas aulas, pessoal, eu gostaria de pensar aqui umas coisas com vocês. Prestem atenção aqui no raciocínio. Olhem esses pontos aqui, pessoal. Eu tenho o A, o B, o C, o D, o E e o F. Vejam que o segundo número, pessoal, todos eles são zero, né? Todos eles. Estão percebendo? Acho que a imagem talvez não esteja tão grande aí não, mas acho que dá para vocês perceber, né? Se eu localizasse, pessoal, esses pontos, todos eles aqui, ó, no plano, tá vendo? Ó, aparecendo aqui, ó. O X é 1, o Y é 0, né? Se eu localizar o B também, ó, onde é que o B apareceu? Porque eu estou dizendo que o X é 4 e o Y é 0. Se fosse o 5 e o 0, 5 e 0. Vocês estão percebendo que o fato de o Y ser 0, toda vez esse ponto está em cima da reta, dá para vocês entenderem isso aí? Mesmo que o X, ó, seja negativo, menos 4, onde é que ele fica? Ó, sempre vai ficar em cima da reta. Ó, menos 2 e 0, entende? Quer dizer, se o segundo número for 0, todos os pontos que eu traçar aqui vai sempre ficar em cima do eixo X. Não importa o valor, né? E se você fizer o contrário, pessoal? Se a gente fizer o contrário, pessoal, preste atenção aqui na movimentação. Ó, ponto A, ponto B, ponto C. Se eu colocar esses pontos nesse eixo vertical aí, vocês vão perceber, ó, claramente que agora quem vai ser X é quem? É o 0, né? Tá certo? Não importa se é em cima ou embaixo, o primeiro número sempre vai ser 0, né? Ó, 0 e menos 1. Eu quero que vocês entendam isso aqui, pessoal. Ó, olha aqui um detalhe. Se a gente escrevesse uma função, pessoal, a lei dessa função aqui, ó, é essa aqui, ó. Y igual a 2x mais 6, certo? Essa é a lei de formação dessa função. A gente já sabe que 6 é o coeficiente angular linear aqui, né? Ele corta exatamente esse ponto. Que ponto seria esse, pessoal? Ó, o 6 é y. O 6 é y. Então ele vem em segundo, né? Ó, o 6. E quem é o x? É 0, tá certo? Se você substituísse aqui, pessoal, dentro dessa função, ó, y é 6, o x é 0, mais 6, ou mais, desculpa, só um instante. Ó, antes de fazer isso, deixa eu escrever assim para você. Ó, olha só, deixa eu escrever assim para você. Y igual a x mais b, tá certo? Isso aqui é a lei de formação da função, né, pessoal? Isso aí eu sei que é a lei de formação da função, tá certo? Então, ó, o que é que a gente pode tirar de definição daqui, ó? Eu posso interpretar o seguinte, pessoal. Se eu pegar esse coordenado aqui, ó, e substituir aqui, quem é o y? É 2x mais 6, né? No caso aqui, ó, vamos mudar bem aqui a cor. O A, pessoal, aqui seria 2, né? E o B seria quem? 6. Quer dizer, ó, o coeficiente angular seria maior que 0. Logo, dá para perceber aí que a função é uma função crescente, né?
e o B é 6. Agora, pessoal, se eu quisesse, por exemplo, encontrar aqui o valor de y é 6, era só você fazer isso aqui, ó. Substituindo aqui nessa função, se você chamasse o x de 0, porque o x nesse pó ordenado aqui, quando ele corta exatamente aqui este ponto, ó, ele se liga a 0. Se eu multiplicar 2 vezes o x, que é 0, sobra quem, pessoal? Só sobra o 6, né? Ou seja, isso aqui, pessoal, eu chamo o zero da função. Toda vez que eu substituir, que eu ver um ponto que corta esse gráfico nesse sentido, é porque o x é 0. Então, se o x é 0, acaba que coincidindo, ó, interprete, acaba que coincidindo que o valor de b é igual ao valor de quem? De y, nesse pó ordenado. Entenderam? Agora, ó, se você pensasse do outro jeito, não ia bater a mesma lógica. Por exemplo, o A aqui é 2, quer dizer, o B aqui é 6. Nesse ponto aqui, ó, coincide de B, o valor de B ser exatamente o valor de Y, né? Mas nessa situação bem aqui, pessoal, aonde a reta passa aqui, ó, ele não é a mesma coisa, tá certo? Não coincide. Por quê? Esse valor de 3, pessoal, algumas vezes que eu estava dando aula, os alunos queriam confundir com o valor de A. Isso aí não é o valor de A, é o valor do pau ordenado no momento em que, ó, quem é esse pau ordenado bem aqui? O x é menos 3, quem é o y? 0, entenderam? Então, nesse caso aí, pessoal, nesse caso, ó, esse valor exatamente onde passa em cima do eixo x é exatamente quando quem é 0? Quando o y é 0. Ó, se você fizesse aqui, ó, quem é o valor de y nesse pó ordenado? 0, né? 0. Igual a 2 vezes x. Eu não sei quem é esse x. E eu sei que o valor de b é 6, né? Se eu resolver essa equação, pessoal, eu vou passar o 6 para o segundo membro, ele vai negativo. Logo, se você dividir 6 por 2, dá menos 3. Onde é que está esse menos 3? Ó? Esse valor aqui, pessoal, não faça confusão desse valor aí ser o valor do coeficiente angular. Não é. Ele é o valor de x, é o que eu chamo de zero da função. O local exato onde essa reta aqui da função corta o eixo x, tá certo? É por isso que quando for necessário, se for necessário você calcular esse valor aqui, nesse ponto você tem que chamar o y de 0. E se for o contrário, que eu não preciso, aqui eu não preciso fazer cálculo nenhum, ó, não preciso fazer cálculo nenhum para saber que o coeficiente linear, ou seja, o valor de b é 6. Por que coincide? Porque toda vez, ó, o x é 0. Se o x é 0, não me resta opção, só resta o valor que está solto aqui de b, entendeu? Então, é esse a interpretação que a gente teve nas outras aulas. Aí, para você saber onde ele corta exatamente aqui no valor de x, o que é que a gente faz? A gente pega o y e chama de 0. E o b sempre é esse valor aqui, ó, onde corta o eixo y. Aí você tem exatamente o valor onde a reta corta, exatamente o valor. Lembrando, isso não é o coeficiente angular. O coeficiente angular aqui é 2, ó, é 2, ou seja, 2 é maior que 0. Por isso que a reta é crescente, tá certo?
Ó, pessoal, vocês lembram que eu disse que ia falar para vocês aqui no GeoGebra o comportamento de uma função constante? Então, olhem aqui nesse ponto aqui, ó. Se eu tirar o valor de x, só vai sobrar quem, pessoal? O 6. Olha como foi que a reta ficou, ó. Quer dizer, quando você não tem o valor de A, se eu não tenho o valor de A, então essa reta não corta x. Entendeu? Eu não tenho o coeficiente angular. Ela é uma reta linear. Tá certo? Essa retazinha linear aqui, que é paralela ao eixo x, é o que eu chamo de função constante. Tá certo? Ou seja, quando não tem x. Se caso eu botasse o 2, ó, ela desce para o 2, entendeu? Se eu botasse aí no lugar de ser 2 positivo, se ele fosse negativo, ela desce aqui para o valor negativo, entendeu? Agora, se você apaga o 2 e coloca o x, ó, só o x aí, ó, ela já fica no zero, né? Por que ela fica no zero? Porque nesse momento aí b é igual a zero, tá bom? Mesmo que você bote aqui, ó, 20, a única coisa que vai mudar é a inclinação dela, porque ele é o coeficiente angular, né? Entendeu? Então significa dizer que o ângulo dela vai aumentar mais ainda. Aí a partir do momento que eu diminuir o ângulo dela, ela começa a se afastar do eixo, né? Ou seja, ela estava quase ficando um ângulo de 90 graus. Mas aí, como eu diminuí o coeficiente angular dela, ela diminuiu também sua inclinação, entendeu? Então, esse é o que eu queria, que eu disse para vocês na última aula, que eu ia comentar com vocês. Pessoal, agora nós vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa nova. Por exemplo, ó, se eu fizesse isso, ó, se eu fizesse isso aqui, pessoal, ó, vamos lá, vou marcar aqui, se eu fizesse isso aqui, minha gente, se eu marcasse esse ponto bem aqui, ó, deixa eu ver, esse ponto aqui, ó, e marcasse esse outro ponto bem aqui, ó, e limitasse essa reta, tá certo? Quem é esses dois pontos, pessoal? Ponto A, ponto B. Ponto A, ponto B. Quem é esse ponto A aqui, pessoal? O ponto A, ele tem um x menos 4, né? X menos 4. E tem o y, opa, quem? O 1, né? Não é verdade? E o ponto B, ó, ele tem o x2 e o y3, correto? Tá certo? Se eu limitasse essa função, pessoal, ó, de forma que essa reta, ó, você ia perceber que esse ponto, ele não faz parte da reta, tá vendo? Ele não está dentro da reta, ele não faz parte da interseção dessa reta aqui, ele é um ponto totalmente fora. Agora, se você escrevesse isso, ó, traçasse esse ponto aqui, ó, exatamente em cima dessa reta, pessoal, exatamente aqui, ó, menos 4 é x, né? E menos 1 é o y, né? Agora esse pau coordenado aqui, pessoal, ele já faz parte dessa reta, né? Ou seja, ele é a interseção dessa reta. E se eu viesse mais aqui em cima, ó, e marcasse esse outro ponto bem aqui, quem seria esse ponto, pessoal? Esse ponto aqui ia ter o x, quem é o x dele? O x é para baixo, né? O x é para baixo. O x dele aqui é o 1, né? O 1. E quem é o y? Mais 1, né? E quem é o y? O y aí seria esse valor aqui, ó, 4 positivo, né? Tá entendendo? Tá certo? Esses pontos aí que você traçou, os dois pontos aí fazem nitidamente parte aí
da reta, né? O que eu quero dizer com aquilo? Se caso, pessoal, fosse necessário a gente escrever, certo? Alguma coisa do tipo, se fosse preciso a gente escrever alguma coisa do tipo assim, pessoal. Se eu dissesse assim, pessoal, essa reta ela só está indo daqui até aqui esse valor. Ou seja, olhe apenas para essa reta aqui, ó. Essa reta que está horizontal. Na reta horizontal, pessoal, eu queria que vocês observassem que o valor de x, ó, ele vai de -4, ó, ele faz esse percurso aqui, ó, até aonde? Até aqui, né? Ó. Ou seja, ele começa em 4, -4 e vai até o 1, não é? Isso aí, pessoal, é o que a gente chama de domínio da função, tá certo? E isso você levasse conta, ó, levando em conta que não existiria mais reta aqui, ó. Essa reta fosse limitada, ela fosse só até aqui e terminasse aqui. Se caso fosse necessário você ouvir uma pergunta que dissesse assim, qual é o domínio dessa função? Você ia dizer que o domínio dessa função era de -4 até 1, tá certo? E a imagem dela? A imagem é o y, pessoal, domínio é x. Domínio é x, né? E a imagem, isso aqui a gente viu nas primeiras aulas, pessoal que estudou funções. E a imagem é quem? O y. Quem seria a imagem, pessoal? A imagem é no eixo y. Então, ó, levando em consideração que essa reta para aqui e para aqui no final, ó, essa imagem seria isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Que vai de onde? Imagem vai de -1, você sempre escreve do menor ao maior, até 4. Então, domínio da função -4 a 1 e imagem da função de -1 a 4, tá certo? Por que você precisa saber daquilo ali, pessoal? Porque, pessoal, quando a gente pega as funções, a gente não pega as funções só com uma linha reta, muitas vezes, né? Às vezes a gente pega funções com esses comportamentos, ó. Sobe de novo, aí desce, ou desce, desculpa, né? Desce, aí sobe, aí desce, sobe, ou seja, ela tem vários comportamentos. E isso aí, pessoal, é o índice são os gráficos que têm maior existência em todos os planejamentos matemáticos, né? Tipo, desenvolvimento, crescimento de uma população, ou seja, ela nem sempre vai ser uma função do primeiro grau. Às vezes ela pode seguir uma sequência de uma função do segundo grau, uma função exponencial. É a mesma ideia, por exemplo, que a gente vê muitos gráficos atualmente do pessoal fazendo os dados da mortalidade, né, da Covid-19. Eles, às vezes o gráfico sobe, às vezes o gráfico desce, entendeu? Então é uma crescente, é uma decrescente. Aí, nesse caso, pessoal, o que eu quero que vocês interpretem é duas coisas bem simples, ó. Se eu perguntar qual é o domínio, a princípio, qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio aqui dessa função? Você ir olhar, ó, no eixo X, aonde esse gráfico está pegando, ó. Aqui é o último ponto dele, né? Até aonde, ó? Até aqui. Toda a reta, né? Ó, toda essa reta aqui, pessoal, que aqui não está aparecendo outro número. Mas você vai até onde o desenho do gráfico está se expandindo, esse desenho aqui, ó, tá certo? Essa montanhazinha aqui, ó. Esse é o domínio. Então leve em consideração aí, pessoal, que ele tivesse parado aí no -4 até o 6. Então eu ia dizer que o domínio aí, o domínio ia ser de -4 até quem? Até 6. Ou seja, você ia dizer que o x está compreendido, tá certo?
x está compreendido entre os valores 4 a menos 6. E isso, pessoal, é sempre representado com dois sinais. Com dois sinais de menor que, tá certo? E nesse caso aqui, ó, você teria que colocar esse sinalzinho aqui embaixo, que representa que a função, ou seja, que o número 6 e o número 4 estão presentes, tá certo? Porque aqui, ó, a bolinha está pintada, tá certo? Se essa bolinha tivesse aberta, você ia tirar, porque significa que quando a bolinha é aberta, significa que o 6 não faz parte da função, tá certo? Do mesmo jeito aqui o menos 4. Então, o que eu queria que você interpretasse era isso aí, ó, que você vai ter que usar essa linguagem, tá bom? Perguntasse para vocês, pessoal, dissesse assim, pessoal, essa função ela é sempre crescente? Não, né? Ó, quando ela vem fazendo esse movimento aqui todinho, pessoal, até aqui ó, ela está decrescendo, está decrescente. E nesse momentozinho aqui ó, ela já sobe. Aí decrescente novamente, aí tem um momento crescente, assim vai, tá certo? E esses valores bem aqui, pessoal, esses valorzinhos bem aqui, ó, que aparece aqui, ó, menos 4, 4 e 6, vocês percebem que é onde esse desenho que está sendo feito aqui, ó, ele toca o eixo X, quer dizer, ele toca o eixo X aí, pessoal, 3 vezes. Ou seja, essa função aqui, pessoal, ela teria 3 soluções. Ou seja, ela teria 3 valores de x, menos 4, 4 e 6. Tá certo? Então, essa função aí, pessoal, teria 3 raízes. Tá certo? Aonde, ó, você olhar para um gráfico, onde ele tiver, ó, se esse desenho batesse aqui no quino, menos 1,5, também seria uma raiz. Então isso aí é o que você chama, pessoal, o SPAES gosta muito de perguntar isso aqui, ó, zeros da função, que é a mesma coisa que as raízes, tá certo? Então, quem são os zeros da função? Menos 4, 4 e 6, que é onde esse desenho aqui, ó, formado por essa função, está aí exatamente interceptando o eixo X, tá certo? As perguntas, pessoal, que são feitas aqui, ó, então, a gente conseguiria responder essas questões, ó. Por exemplo, letra A. Observando o gráfico dessa função representada abaixo, podemos concluir corretamente que essa função, vamos lá, na letra A, tem ao menos 3 raízes reais. Quando eu falo em 3 raízes reais, eu estou perguntando se ela tem 3 soluções. Aí você olha a reta, olha o desenho formado aqui pela função e vai olhar onde ela está pegando no x, ó. 4, 4 e 6. Quer dizer, quais são as raízes dessa função? Quantas são? São 3. Então, se ele está dizendo que tem pelo menos 3, a letra A já é correta, né, pessoal? Na letra B, ó, é negativa para qualquer x menor que zero. Pessoal, o que significa x menor que zero? X menor que zero são os números negativos, menos 1, menos 2 e assim por diante, né? Essa função, pessoal, se eu olhar aqui para o eixo x, ó, o x é esse aqui. Esse ponto aqui é negativo, mas esse ponto aqui é positivo, ó. E esses valores aqui são positivos. E ele está dizendo que é negativa para qualquer valor de x menor que zero. Como assim? O que é que ele quer dizer com isso aí? Que ela vai ser negativa para qualquer valor de x menor que zero. Ele quer dizer com isso aí, ó, é negativa para qualquer x menor que zero, que ela ia ser sempre crescente, ou decrescente, perdão. E na verdade, ó, esse ponto aqui ela é decrescente, mas aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, ó, esse pontozinho bem aqui, ó, essa função é crescente. Então,
é negativa para qualquer x menor que zero? Não, ela tem ponto aqui, ó, que ela vai ser crescente. Então, isso aqui estaria errado, certo? É crescente na letra C, ó. Ela é crescente. Ela é crescente para x compreendido entre 4 e 6. Onde é que o x está entre 4 e 6? Veja que 4 é positivo, ó, tá aqui ele. De 4 até o número 6, essa função é crescente? Não, pessoal. Daqui até aqui, ela é crescente. Mas quando chega bem aqui no meio, ó, ela fica decrescente. Tá certo? Então, nesse caso, ó, nessa situação aí, pelo fato de esse ponto bem aqui, ó, essa função ficar decrescente, então essa alternativa aí estaria também errada. É positiva para x menor que 4? X menor que 4, cadê? Ó? X menor que 4. X menor que 4, ela desce, ó. Desce, ou seja, ela é decrescente. Apenas aqui que ela é positiva, né? Ela seria crescente. Então também estaria errado, né? E a letra E, o que é que diz a letra E? É crescente para todo x de 0 até 4. Ó, de 0 até 4. Esse gráfico aqui, pessoal, era para ser todo crescente, ó, mas na verdade não é. Aqui, ó, ele está decrescente, e aqui é que ele começa a ser crescente. Então também estaria errado. São coisas simples, pessoal, de serem observadas, mas é preciso ter o conhecimento, né? Tanto esse segundo e último exemplo, pessoal. Ó, é que ele diz aqui, ó, na letra A função é sempre crescente para x menor que zero. X menor que zero, pessoal, é a partir daqui, ó, x menor que zero. Esse comportamento aqui, pessoal, ele está sempre subindo? Não, né? Ó, aqui ele sobe, mas aqui ele desce. Então isso aqui estaria errado, né? Certo? Na letra B, a função é positiva para todo x maior que zero. Se é positiva, é para ela ser sempre crescente, né? Então, ó, ela aqui é crescente, mas aqui ela já é decrescente, ó. Então, tanto a letra A como a letra B estão erradas. Letra C. A função tem apenas duas raízes reais. Como é que eu sei as raízes? Ó? Olha o desenho, esse desenho da reta aqui, ó. E onde é que ela está pegando? Ela está pegando aqui no menos 4. Está pegando no 4 e está pegando no 6. Quem são as raízes? O conjunto de solução dessa é menos 4. Seriam os valores de x, né, pessoal? 4 e 6, tá certo? E aí ele está dizendo que a função tem apenas duas raízes. Não tem duas raízes. Os zeros dessa função são quantos? São 3. A função é negativa para todo x maior que zero. Ó, a gente já viu parecido com isso, né? Ela aqui, ó, ela está subindo, então ela tem pontos positivos. Desce negativo, sobe positivo de novo. Então, para mim dizer que a função é negativa para todo x maior que zero, também está errado. Aí, a função é crescente no intervalo. Olha os intervalos. Intervalo de 4 a menos 4 a menos 2. Cadê o menos 4? Menos 4 a menos 2. Ele está dizendo lá que ela é crescente, né? Ó, realmente, pessoal, nesse ponto aqui, ó, ela apenas sobe. Então, ele seria aqui o verdadeiro, tá certo? Pessoal, pois era isso aí, ó. Ficou um pouco extenso porque é fácil esse conteúdo aqui, mas é porque são muitos detalhes que vocês ainda acham que vocês não tinham nem estudado nunca isso aqui, tá bom? Bom, pessoal, sei que tá extenso, mas como eu disse, esse conteúdo é um conteúdo que vocês nunca nem estudaram, né? Olha só esse exemplo, ó. Isso aqui é um intervalo. Esse intervalo aqui, ó, ele é de menos 5
até 5, né? Ó, de 5 menos 5, ó, ele sobe aqui, ó, até o 5. Estão vendo? Então, quer dizer, pessoal, que o domínio da função é de menos 5 a 5. Qual é a pergunta dele? Qual o intervalo de crescimento dessa função? Pessoal, ó, aqui ela está decrescendo. Aqui ela é constante. E aqui é onde ela está crescendo. Qual é esse intervalo? De 2 até onde? Até 5. Quer dizer, de 2 a 5. Onde é que tem 2 a 5 aí? Na letra E. Ok? Tá bom? Se fosse um intervalo onde ela é constante, seria de menos 2 a 1. Onde ela é decrescente, seria de menos 5 até menos 2. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até mais.